Olá, saudações a todos e todas. Todo mundo bem-vindo para o curso Ciência Contemplativa. Esse é o módulo A História da Meditação. Aqui temos os tópicos que veremos hoje. Vamos fazer uma breve introdução com algumas definições da meditação, tanto do ponto de vista conceitual científico, quanto uma definição subjetiva. Também vamos ver os primeiros estados alterados de consciência, a relação da meditação com a religião, as transições ritualísticas, as escolas de meditação, aquelas principais. Essas são as principais que a gente vai ver, a do yoga, a budista, a kundalini, a transcendental. Vamos ver técnicas de meditação e os primeiros contatos com o Ocidente. O objetivo dessa aula vai ser apresentar essas definições que eu falei, né, tanto científica quanto filosófica, bem como os conceitos, essas escolas, as técnicas, essa relação com a meditação, com a religião e o seu desenvolvimento no percurso histórico, bem como também incentivar algumas práticas meditativas introdutórias para que a gente vá começando a ir mergulhando no universo da meditação e vá fazendo práticas. Essa aqui é a nossa abordagem que vocês já ouviram nas aulas de apresentação, né, que a gente vai falar. Hoje, especificamente, a gente vai tratar um pouquinho dessa parte aqui da área mais subjetiva, mas não vamos, evidentemente, deixar de tocar nesses pontos científicos, bem como práticos, né? Então, todos eles vão, de uma certa forma, se integrar. Então, a gente inicia essa aula de hoje falando o que é, ou melhor, o que não é a meditação. Essa foi uma definição bem interessante que eu achei para a gente começar essa aula de hoje, porque os autores aí, eles apresentam, tratam de apresentar vários fatores que contém na meditação, mas que ainda não é a meditação em si. Ele diz assim: meditação não é a descrição dos poderes de um yogi, como parar os batimentos cardíacos, ficar 8 dias confinado num cubículo sem comer nem beber, diminuir ou aumentar a temperatura corporal, alterar a pressão arterial e as respostas bioquímicas e hormonais, ou mesmo controlar o estresse por meio de exercícios respiratórios específicos, como pode ser visto em alguns estudos. Ou seja, todos esses pontos fazem parte do universo da meditação, mas eles colocam aqui justamente para dar esse entender que no sentido da meditação ela é muito mais profunda, ela é mais ampla que isso. Então a gente inicia nossa aula de hoje dizendo o que não é a meditação, mas de uma certa forma já dando um direcionamento de como a gente vai vê-la aqui em uma definição, mas de como a gente poderia vê-la aqui em um formato de definir. A verdade é que poucos cientistas, especialmente falando do ponto de vista acadêmico, se atreveram a trazer definições de meditações que não seja de um ponto de vista funcional. Eles não se atrevem a falar da parte subjetiva, porque essa parte subjetiva realmente foi falado mais por os mestres, exatamente por pessoas que praticam a meditação. Temos mais duas definições aqui de cientistas, uma do Varela: seu objetivo é levar a pessoa a tornar-se atenta, experimentar o que a mente está fazendo enquanto ela o faz, está junto com a própria mente. Essa definição ela é interessante porque há quase que um certo consenso, né, quando a gente vai falar em meditação, de que ela está muito relacionada a um controle mental, de que ela está muito ligada a essa atividade da mente e da gente estar conseguindo observá-la, conseguindo direcioná-la. E aí, nesse sentido, essa é uma definição que também, dessas definições funcionais, são as mais próximas, são as mais utilizadas. Tem uma outra definição do Cardoso e Leite, que eu gosto muito também, porque ele realmente descreve vários pontos e que, de um ponto de vista científico, funcional, essa definição vem a calhar para essa questão. Ele fala: a meditação é um procedimento que se utiliza de alguma técnica específica, claramente definida. Isso é interessante. Geralmente, quando a gente vai fazer uma meditação, a gente dizer o que é que a gente vai fazer, que prática
o que é que a gente vai utilizar? Não simplesmente chegar e dizer, vou meditar agora, e não ter uma técnica claramente definida, porque isso geralmente pode gerar mais dispersão. A gente vai entender um pouquinho disso mais para frente. Envolvendo o estado alterado de consciência. Esse termo, estado alterado de consciência, é muito falado, especificamente nos artigos, quando a gente vai falar. Então, a gente muito provavelmente vai ver falar bastante ainda, estado alterado de consciência, para designar aquele estado meditativo, um estado contemplativo, quando você está em um estado em que estaria fora de si. Esse fora de si também é bom a gente compreender aqui, que seria fora dos nossos padrões, né, do nosso padrão cerebral normal. Ou seja, quando a gente está operando, trabalhando, conversando, dialogando, fazendo coisas práticas do dia a dia, o nosso cérebro ele opera em uma faixa. Quando você entra de fato no estado meditativo, o próprio sono induzido e outros estados altera um pouco, vamos dizer assim, essa consciência. E aí, nesse sentido, os estados alterados de consciência é para designar esses estados contemplativos. E aí ele acrescenta, com relaxamento muscular em algum ponto do processo e relaxamento da lógica, ou seja, também fazendo alusão a essa ideia de que a meditação ela serve para relaxar, para acalmar, relacionado à mente também, né? Vai deixar uma mente mais calma. É um estado necessariamente autoinduzido, ou seja, porque você escolhe por conta própria, por si, por livre e espontânea vontade que vai meditar. Então é autoconsciente, né? E aí utilizando um artifício de autofocalização, que aí a gente chama de âncora. A âncora na meditação é um ponto assim bastante realmente legal da gente compreender, porque justamente vai dar a ideia de que se a gente não tiver claramente definida essa técnica e essa âncora, que pode ser a nossa respiração, que pode ser a contagem, que pode ser um som de alguma coisa, ou seja, a gente vai definir uma âncora clara e específica para poder fazer a nossa prática e valorizando a autopercepção não sensorial, ou seja, a gente valoriza os estados cognitivos, metacognitivos, a nossa percepção, a nossa cognição e, de uma certa forma, se afasta um pouco das questões que não sejam não sensoriais, ou seja, tudo aquilo que tira o nosso foco, que tira a nossa atenção, a gente deixa que as coisas aconteçam e procura não se envolver. Então, pessoal, podemos fazer aqui o nosso primeiro exercício utilizando esse próprio slide. Vocês vão ver que, como falou lá na primeira definição, que meditação não é os poderes de um yogi ou um estado alerta de concentração em que a gente tem que fechar os olhos, fazer mudras. A gente vai simplesmente olhar aqui agora para esse quadro e a nossa técnica específica clara vai ser, vamos dizer assim, a concentração, prestar atenção. E a âncora vai ser nesse slide. Então, vocês vão prestar atenção primeiro na parte superior, olhar com detalhes, examinar. E aí vocês prestam atenção no que está acontecendo. Se a mente se perde, vocês voltam. O objetivo é examinar detalhadamente esse quadro. Podem olhar aqui para mim também, observar detalhes que vocês ainda não tinham percebido. Vão levando o olhar para outras áreas e vendo isso com um olhar de curiosidade, prestando atenção em tudo. A mente se perde e gentilmente vocês a trazem de volta. Maravilha. Então, essa foi a nossa primeira experiência, o nosso primeiro contato. Ou seja, vocês estão vendo que isso é algo orgânico, que isso é algo natural, que muito provavelmente vocês já o fazem. Só que quando a gente determina que a gente vai fazer, por isso que ele fala um estado autoinduzido, é justamente para que vocês vão compreendendo que é isso, que envolve uma técnica definida, que envolve uma âncora e que envolve esse estado de autofocalização, que existe esse estado de autoconsciência, ou seja, vocês dizem por si próprio que vão fazer,
e valoriza a questão da autopercepção. Percebe os pensamentos se perdendo e volta atentamente, procura não dar valor aos barulhos que está acontecendo, procura não dar atenção aos barulhos, ruídos que está acontecendo e fica focado aqui. Então a gente vai fazer muito isso ao longo das práticas, só que de diferentes formas, utilizando outros tipos de técnicas, outras âncoras. Exatamente, a gente vai aprender a descobrir qual aquela melhor técnica para nós, qual a melhor âncora. E aqui temos uma definição por um mestre da meditação, um mestre Zen. A meditação não irá levá-lo ao outro mundo, mas irá revelar as mais profundas e extraordinárias dimensões do mundo no qual você já vive. Contemplar calmamente essas dimensões e colocá-las a serviço da compaixão e da amabilidade é o caminho adequado para se obter progressos rápidos na meditação, assim como na vida. Veja só, o sentido, o significado aqui por pessoas que vivenciam, por pessoas que meditam, já são, vamos dizer assim, definições de um cunho mais realmente filosófico, mais profundo, onde faz a gente elevar a nossa percepção, o nosso entendimento, de fato, de que meditar vai ser essa busca interior, de que meditar vai ajudar a gente a desenvolver mais autocompaixão por nós mesmos, por outras pessoas, a entrar nesse estado de amorosidade. E principalmente que aponta para um sentido como se houvesse um caminho, como se houvesse uma senda, uma busca, na qual a gente procura, por meio da técnica meditativa, desenvolver essa busca. Então, que a gente possa comparar, observar, não no sentido de fazer julgamentos, é apenas de perceber as definições como elas são dadas nesses dois aspectos. Aqui entramos em um tópico que eu acho muito legal de falar, que são os primeiros estados alterados de consciência. Tem um livro chamado Do Xamanismo à Ciência, uma história da meditação, do Johnson. E ele trata esses estados alterados de consciência que teriam surgido, segundo ele sugere no livro, há pelo menos 800 mil anos atrás. E esses primeiros estados eles teriam surgido justamente quando nas cavernas, os primórdios, ao observar as chamas, por exemplo, de uma fogueira, de forma concentrada, de forma atenta, começava ali a ter visualizações, insights, começava a entrar nesses estados contemplativos, que eles chamam de estados alterados de consciência. E outras circunstâncias também, como na caça, depois de um dia exaustivo de caça, o fato de terem ficado naquele estado de concentração, de atenção plena, né, que gera, de certa forma, um estresse ali de você estar olhando para o predador e estar ali no sentido de estar buscando a comida, o seu alimento. Então, aquilo ali gerava, sim, provocava emoções fortes e, com isso, fazia com que essas pessoas pudessem entrar também, acessar esses estados alterados de consciência. E aí outros dois pontos que eu acho interessante também, que são através do ato sexual, né? O prazer ali no corpo, a pessoa sentindo, até mesmo provocado pela emoção, pela amorosidade, afetividade por outras pessoas, né? Também gerava isso, também gerava esses estados. Bem como a experiência do trauma. A experiência do trauma, veja só, também é algo que é observado, que pode sim levar a gente a obter esses estados alterados de consciência, tá bom? Então, fisiologicamente, um estado alterado de consciência, a gente justamente pode entender que o nosso cérebro no dia a dia, no decorrer das nossas atividades, eles operam em determinadas faixas vibratórias, né? Determinadas faixas de onda, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como as ondas beta, alfa, gama, teta. Porém, quando a gente está nesses estados contemplativos, essas frequências vibratórias elas se alteram. Então, quando ela está fora do padrão habitual, normal do dia a dia, quando eu estou processando informações, quando eu estou conversando, dialogando com alguém, raciocinando, fazendo coisas práticas do meu dia a dia, o meu cérebro opera em uma faixa. Quando eu estou no estado contemplativo, ele já está em outra faixa. Então, isso seria, em uma definição fisiológica, o que seriam esses estados alterados de consciência.
E os primeiros registros, de onde vem? Vejam só, essa gravura que tem aqui, que ela representa um yogi que está fazendo uma prática de meditação, não é? Então, essa é uma gravura que há algumas especulações de pessoas que entendem que é uma pessoa aqui em lótus, né, fazendo um asana, outros vê outras posturas de yoga aqui, mas esse de fato é o registro, o artefato real mesmo encontrado mais antigo, de 3.000 a 5.500 anos antes de Cristo. Ou seja, esses arqueólogos, quando encontraram isso, justamente pensa que essa gravura ela vem do Vale do Indo, do atual nordeste do Afeganistão até o Paquistão e o noroeste da Índia. Ou seja, datando de que provavelmente já existiam culturas nessa época que utilizavam a meditação de forma consciente. Porque como a gente já viu nesses primeiros estados alterados de consciência, a meditação é algo orgânico, é algo natural, que a gente já nasce com isso e que a gente já desenvolve no nosso dia a dia, né? Através desses estados alterados de consciência é possível a gente perceber que já é algo que faz parte da nossa natureza. No entanto, quando a humanidade toma conhecimento disso e passa a utilizar técnicas meditativas, então é onde a gente pode entender que começa a história da meditação. Mas o fato é que não há um consenso absoluto exatamente para saber exatamente em que regiões, em que momentos as pessoas, a humanidade começou a utilizar mesmo, dizer vamos aprender a desenvolver essa técnica, que, como é que a gente vai chamar isso e dar um nome específico. Então, não há um consenso, tem várias expectativas, tem várias especulações de várias regiões onde poderiam ter surgido. E essa é uma citação que vai estar aí no final das referências para que vocês possam ver, e esse é de fato o registro mais antigo. Seguindo, o Johnson ele também trata disso nesse livro que eu falei, do Xamanismo à Ciência, contando um pouco da história da meditação. Esse é um livro, inclusive, que eu indico quem quer aprender um pouquinho mais sobre a história da meditação com mais detalhes, se aprofundar, tem um livro que vocês podem ver, e ele justamente refere-se que esse estado alterado de consciência como êxtase, que a gente falou, e as experiências meditativas sendo e essas experiências meditativas ele chama também de experiências estáticas. Segundo Johnson, na antiga China, por volta de 300 anos antes de Cristo, a literatura taoísta, com alguns mestres chineses, já expunham exercícios meditativos de forma sistematizada. A literatura mística do norte da Índia, entre 1500 e 1000 anos antes de Cristo, também já apresentava técnicas de meditações. Então vejam só, no livro ele traz aqui um registro um pouquinho mais recente, né, de 1500 anos até 1000 anos antes de Cristo. Porém, como a gente viu, existem outros relatos, existem outros artefatos. Então não há de fato um consenso de quando foi de fato que surgiu a prática da meditação de forma consciente. Agora, sabendo que o fato dela já ser inerente, a meditação é algo que nasceu com o ser humano, podemos dizer assim. E aí temos também os Upanishads, né? Os Upanishads são literaturas que são de fato sagradas, são os capítulos, como mostra o autor, célebres do Ayurveda. Aqui nesse artigo, que também está citado aí nas referências, aqui ele já data de pelo menos 1500 anos antes de Cristo, também na Índia. Realmente todas as literaturas, a maioria delas apontam, né, que de forma consciente a meditação surgiu no continente asiático, né? E aí, de fato, de registro no sentido escrito, é de onde se origina os registros realmente das primeiras referências relacionadas às práticas meditativas. Então, realmente é através dos Upanishads que tem trechos assim realmente belíssimos aí para quem quer um pouquinho se aprofundar, quem quer ver um pouquinho, falar um pouco sobre a meditação desse ponto de vista mais subjetivo, eu aconselho a vocês a verem relatos dos Upanishads. Tem muitas referências pela internet espalhada de conteúdo, e fica aqui a minha dica para caso você queira se aprofundar, você poder pegar esses Upanishads
e ler. Realmente são textos muito profundos que às vezes precisa até de uma certa forma de um entendimento, de pedir ajuda a algum especialista, assim, porque são termos realmente muito filosóficos e às vezes até um pouco difícil de compreensão, dado pelo estado máximo mesmo de subjetividade. Meu povo querido, então antes da gente entrar na transição ritualística, a gente vai fechar aqui essa primeira parte, a gente vai dividir essa aula em 3 partes, para que não fique aulas longas demais e vocês possam acompanhar aí com calma, tá bom? Então, tudo que foi visto até aqui, se vocês quiserem fazer uma revisão, fazer tópicos, comentar aqui embaixo o que achou dessa primeira parte, é legal. Podem fazer isso, que é interessante essa interação entre vocês e que eu possa também interagir respondendo também, tá bom? Então, na sequência, vai ser postado o segundo vídeo, a segunda aula, e depois a terceira, fechando essa primeira parte do primeiro módulo, tá bom? Então, espero que você possa estar acompanhando aí, façam as práticas, façam as atividades que foram propostas aqui, tá bom? Então, te vejo daqui a pouco.